dar bom dia para vocês, agradecer o convite de estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma passada geral para vocês, desafios para retomar o crescimento econômico. Começando, vamos dar uma olhadinha no mundo, o que andou acontecendo quanto à sua taxa de crescimento. E temos dois períodos sendo comparados, o pré-crise, 2004 2008, pós-crise, 2009 2014. A taxa de crescimento do PIB do mundo caiu de 4,9% para o primeiro período para 3,3% para o segundo período. Portanto, a taxa de crescimento do mundo caiu 33% na comparação dos dois períodos. O nosso país, Brasil, parte do mundo, para os mesmos períodos, teve uma queda de 44%. Portanto, o Brasil cai mais do que caiu o mundo na evolução do seu PIB, caindo 44% na comparação dos dois períodos. Sem contar com a bonança externa, temos que fazer reformas que elevem a produtividade. A produtividade é uma questão que eu vou repetir várias vezes. A produtividade, na verdade, definida como sendo produto do fator trabalho. Ou seja, mais pessoas trabalhando, gerando mais riquezas per capita por pessoa trabalhando, gera no seu conjunto o PIB, e a produtividade é a taxa de produto que cada pessoa contribui, e, portanto, o aumento de produtividade é que este produto por pessoa cresça no tempo que aumenta a produtividade. Maravilha. Temos 4 questões básicas: educação, infraestrutura, sistema tributário e retomada da indústria de transformação. O PIB de um país, no caso o Brasil, ele sempre pode ser subdividido no produto trabalho, produto capital e na variação da produtividade. Num primeiro período, 2004-2008, taxa de crescimento do PIB 4,8%, composto de 1,6%, 1,4% e produtividade crescendo 1,8%. No segundo período, 9 a 14, a produtividade, em vez de crescer 1,8%, cresce só 0,3%. O crescimento do PIB passa de 4,8% para 2,7%, e 2015 e 2020 projetado 1,5% só de taxa de crescimento, e a produtividade praticamente ficando quase que estagnada, só variando 0,1% no período. Dando uma olhadinha na educação, esse daqui é o PISA, você já sabe o que é. O PISA é um teste internacional que mede a educação dos vários países. A posição do Brasil com relação ao mundo, a média geral está em azul, mostra que a posição do Brasil, apesar de ter melhorado a 402, está longe ainda daquela que é média do mundo. Se nós vamos para os anos de escolaridade, e o Brasil está ali naquele segundo lugar, 7,2 anos de escolaridade para adultos de 25 anos ou mais. Comparativamente a outros países, a nossa foto não está boa. E percebam que existem países próximos de nós, Venezuela, que não é exemplo para ninguém, é melhor que nós, Uruguai é melhor que nós, México é melhor que nós, Bolívia é melhor do que o Brasil, isso em anos de escolaridade. A questão da infraestrutura, o Brasil ocupa a posição 76ª no mundo, entre 144 países. Nossa fotografia não está boa. Se nós vamos para a infraestrutura rodoviária, o Brasil está com 2,8 nota de 0 a 7. Vejam que nós estamos muito mal colocados, número 122 entre os 144 países. Em compensação, se fizermos a comparação da infraestrutura portuária, nós estamos igual a Angola. Portanto, nós estamos na
posição 122 entre os 144 países. No sistema tributário, isso daqui é um levantamento do Banco Mundial, que mostra que a regulação tributária, no caso brasileiro, é um dos fatores que prejudicam os negócios. É verdade que logo está em infraestrutura, legislação trabalhista, ou seja, se nós vamos no comparativo na questão tributária, uma empresa, comparativamente à empresa da mesma dimensão em outros países, a nossa empresa gasta 2.600 horas ano para cumprir suas obrigações tributárias. Não para cumprir de pagar, é o quanto que ela gasta de número de horas para saber quanto tem que pagar. Depois, se vai pagar ou não, é outro problema. Mas, para fazer o cálculo, gasta 2.600 horas, significando 10 vezes mais do que a média do mundo. Esse é o cipoal de leis tributárias que as empresas brasileiras têm que enfrentar. A perda de dinamismo da indústria, evidentemente, contribui para a perda de produtividade da economia. Isso daqui é um gráfico horrível, horrível. Olhem só uma vez, não fiquem com o olhar pegado nele, que faz mal, esse faz mal mesmo. Essa daqui é a taxa, é a curva de participação do PIB da indústria de transformação sobre o PIB do país. Aquele período, o gráfico começa em 47, aquela subida é a industrialização brasileira. A média no período 75-92 era de 19,6%, 20% praticamente do PIB, era da indústria de transformação. O último dado, 2015, projetado para este ano, 10,4%. Ou seja, caiu a metade. Isto chama-se desindustrialização. O Brasil está hoje em 10,4%, que praticamente retornou aonde ele estava em 1947, 1950, antes do seu processo de industrialização. Podem dizer que a indústria de transformação caiu no mundo também. Fatores interferiram. Tem um fator tecnologia, ou seja, a produção tornou-se mais fácil, isso resultou numa redução de preços. Existe um fator China, que reduziu o preço dos produtos industriais. Isso fez com que a indústria de transformação no mundo caísse. Na média 75-92, a indústria de transformação no mundo representava 21,7%. Ao último número, 16,4%, a indústria de transformação no mundo caiu 24% entre estes dois períodos comparados. Mas, no caso da indústria brasileira, que nós tivemos uma média de 2,3% de participação na indústria brasileira, na indústria do mundo, atualmente representa 1,6%. Ou seja, nós caímos 30%. Nossa participação da indústria brasileira na indústria do mundo. Ou seja, cai mais do que a indústria do mundo, evidentemente. Causas da desindustrialização, trabalho de Contec, no Departamento da Federação de Competitividade, que fez uma comparação com países desenvolvidos e países emergentes. Os desenvolvidos estão ali, Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, os emergentes, Argentina, Chile, China, Índia, México. Aliás, a apresentação estará disponível. Ou seja, quem tiver depois curiosidade, recomenda-se não antes de dormir, de ver novamente a apresentação, por favor, faça isso. Antes de dormir, normalmente se não promove bons sonhos. Então, não façam isso. De qualquer forma, levando em conta questão de tributação, custo de capital de giro, energia, infraestrutura logística, custo dos extras serviços funcionários, custo de serviços non-tradables, produzir no Brasil custa 186, no mundo 138, diferença de 34%.
Quando comparamos com os parceiros desenvolvidos e emergentes, dá uma média, no seu total, 25, ou seja, os preços da produção da indústria de transformação brasileira é 25 pontos superior ao valor 100, definido como base. Isso varia nos desenvolvidos, 22%, nos emergentes, 28%, e com relação à China, 31%. Taxa de câmbio certamente joga um jogo nisso. A taxa de câmbio apreciou 48% na média 2003-2004 até julho de 2011. Evidentemente, hoje, esse gráfico não está valendo por causa da desvalorização recente e que estamos vivendo com uma taxa de câmbio a 13,50. Porém, é com isso que nós convivemos, a indústria teve que conviver durante o período. Taxa de câmbio é mortal. Mortal. Quem usar a taxa de câmbio como foi usada para ser um instrumento de combate à inflação, como fez o Brasil e fez vários anos o Banco Central do Brasil, se dá mal. E nós nos demos mal. Consequência disso, o coeficiente de importação significa o seguinte: o denominador de uma fração é o consumo aparente. Consumo aparente é a produção nacional não exportada somada com a produção importada. Portanto, o consumo aparente é o total da demanda. E o numerador é o valor da importação. Era de 10 pontos percentuais no ano 2002, passou a 21,4, ou seja, dobrou o coeficiente de importação. Nós, na verdade, fizemos no Brasil uma coisa curiosa. Um período de bonança das commodities, que trouxe riquezas para o país, dada a sua riqueza em commodities, nós fizemos a gentileza de entregar aos países exportadores para o Brasil. E eles dobraram o coeficiente de importação da economia brasileira. Isso é bonitinho, quer dizer, feinho desse jeito. Agora, se vocês abrirem pelos vários setores da indústria, vocês vão ver que tem setores importantes, máquinas e equipamentos, informática, indústria diversa, 50% do coeficiente de importação. Ou seja, o que segura o coeficiente de importação ser 20 na média é que existem setores como, por exemplo, o de alimentos, que é um setor muito grande, porém com baixo coeficiente de importação. Então, na média, o coeficiente de importação fica 20. Porém, quando vai para setores da indústria importantes, farmacoquímicos, farmacêuticos, são tudo percentuais que 40% do que nós consumimos hoje é importado, 50% é importado. Esse daqui, ao final, vocês veem que produtos alimentícios é 5%. Portanto, contribui para a média ser 20%, porém, nos setores importantes da indústria, o coeficiente de importação é muito mais. Tem um item aqui, proteção efetiva, eu vou muito rápido. Nós fizemos um estudo, acabou de ficar pronto. Aliás, eu diria que é o melhor estudo sobre a questão tarifária, tarifa de importação, junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, acabou de ficar pronto, e mostra que, verificando-se a proteção nominal, que é a alíquota da tarifa de importação, e a proteção efetiva é o quanto que uma empresa tem de proteção para o produto que ela produz, comparando a proteção dos insumos que ela utiliza. Isso é o que é a proteção efetiva. O que diz a boa teoria? Diz o seguinte: para a industrialização do país, você tem que ter, na sua escalada tarifária, uma proteção que cresce na medida do produto de maior valor agregado, ou seja, até a ponta da cadeia. Quando, no meio, você tem setores que descumprem esta escalada tarifária pretendida, esses setores podem inviabilizar os setores à frente na cadeia produtiva. Eu sei que o conceito é meio chato, mas o resumo é assim.
enquanto não se mexer na estrutura tarifária do Brasil, determinados setores estão condenados a não existir. Se eu tenho uma tarifa de proteção do meu fornecedor, que ele tem uma tarifa maior do que a tarifa de proteção que eu tenho para o meu produto não se produz. Deu para entender? Mais ou menos assim. Umas contas chatas, mas, de qualquer maneira, tudo isso. Isso daqui é o gráfico da proteção efetiva. Você tem lá os insumos, bens intermediários, bens finais, e é onde você vê que, fora exceções, aliás, conhecidas exceções, automóveis, automobilística, conhecidas exceções, que têm uma fantástica proteção tarifária, porém, na própria cadeia, o setor que vem antes dele está perdido, que são os fabricantes de componentes para veículos. Vou mostrar melhor para vocês o que eu estou dizendo. O primeiro lá mostra resina e elastômeros, depois o que vem a seguir, artigos de borracha e plástico. Tem claramente uma inversão na proteção que deveria existir na escalada tarifária, para não mencionar a questão do papel, celulose e papel, onde você tem 22 para celulose e produtos de papel, e, na sua utilização, jornais, revistas e livros, você tem 6,9. Vale a pena hoje fazer livros na China, trazer no navio, por alguns chineses que montam os livros enquanto estão no navio e trazer eles para o Brasil. O que eu comentava com vocês, a questão da automobilística é essa à direita. Vocês veem que automóveis, caminhonetes, quer dizer, o produto final na ponta, super protegido, peças e acessórios muito menos. O que significa... E, curioso, nós olhamos para a automobilística como se tudo fossem montadoras. Para cada emprego na montadora, tem 3 na indústria de autopeças. Né? Quer dizer, nós, por vezes, fazemos políticas para as montadoras e destruímos os fornecedores de autopeças. Bom, consequência da desindustrialização brasileira, isso daqui é um gráfico que vai de 2000 a 2014, o verde é nossa exportação de básicos, o amarelo de manufaturados e aquele roxinho de manufaturados. Cai na nossa pauta de exportação, os manufaturados vão de 61%, que tinha no ano 2000, para 37% no ano 2014. Ou seja, nossa exportação está ficando mais pobre. Mais pobre e que se evidencia também na exportação de manufaturados. Aqui está a curva de acordo com a intensidade de tecnologia. Isso daí é a percentagem da exportação de manufaturados. Os de maior intensidade de tecnologia, indústria de alta tecnologia, cai de 13% para metade, 6,5% no período. Nossa exportação de manufaturados está mais pobre também. Com tudo isso daqui é uma relação da indústria de transformação, o coluna vermelha, a indústria de transformação no PIB, aquilo que nós vimos, aquele gráfico horrível. Aqui, ainda no período 2000 e 2014, aquele que é 10,4 na ponta, que eu mostrei para 2015, na média foi 15 desse período. E PTF é a produtividade total dos fatores. E a produtividade vem caindo, e nós não temos ainda o próximo número, mas vai ser muito mais feio ainda do que... E não temos porque a série ainda não foi divulgada. Reformas estruturais tomam tempo e demandam investimentos. E a indústria de transformação fala assim, não, mas, cara, você é da Fiesp, pô.
Você veio aqui com esse papo de indústria e transformação, porque você trabalha lá na Federação, trabalho do meu tempo, na Federação das Indústrias. Então, você veio aqui defender seu peixe. Pode acreditar que não é isso. Ou seja, se eu não tivesse convencimento da importância da indústria de transformação, evidente, se eu fosse diretor da Associação de Bingos do Brasil, eu estaria aqui mostrando para vocês, ou tentando mostrar como o bingo faz bem para a emoção, para o descanso, para a riqueza, eventualmente. Tinguina. Mas eu não sou da Associação de Bingos, sou da Federação das Indústrias, absolutamente convencido da importância da indústria de transformação para qualquer país. Não existe país que deu certo sem uma indústria de transformação forte. Não existe exemplo. A indústria de transformação tem as várias engrenagens, porque ela é interferente, é a origem de fusão de inovações, a produtividade dela é maior, paga os melhores salários, maior multiplicador no crescimento, setor intensivo de investimentos produtivos. A indústria de transformação anda junto com o andar do PIB brasileiro. O andar é triste e da indústria de transformação igualmente triste. Anda junto com o investimento no Brasil, formação bruta de capital fixo e sua junção com a curva do PIB. Isso eu chamaria um pouquinho a atenção, estou quase terminando, chamaria um pouco a atenção. Na verdade, tem na página 2 hoje da Folha, tem um artigo do Delfim Neto, é um economista, acho que vocês conhecem, ele está aí faz algum tempo já, tem 87 anos de idade hoje. Eu o admiro. E tem um artigo interessante do Delfim hoje na página 2 da Folha, que, na verdade, você pode explicar o PIB de um país pelo número de trabalhadores do país e por quanto de produto cada trabalhador gera. A somatória de todo esse produto é o PIBão, é o PIB do país. Ou seja, para você ter um PIB maior, o que você precisa ter? Mais trabalhadores e melhorar a produtividade dos trabalhadores. A produtividade dos trabalhadores varia de acordo com o setor em que está tal trabalhador. Isso daqui tem uma colocação em cada um desses círculozinhos, onde está a indústria de transformação, lá em cima, transporte, armazenamento, correio, comércio, serviços, agropecuária, construção civil. E o número que tem ao lado de cada uma das bolinhas é o valor adicionado anual por cada trabalhador daquele setor. Quando o trabalhador está na indústria, ele adiciona à renda R$ 43.800 por ano. Se o trabalhador que está na indústria, comparado com o trabalhador que está nos serviços, o trabalhador que está no serviço adiciona R$ 20.000 por ano. 21. Portanto, metade, menos da metade, do que o trabalhador que está na indústria. Na medida que os trabalhadores saem da indústria e vão para outros setores de menor produtividade, a renda do país cai. Não tem jeito. Diz assim, não, eu conheço um caso, pegou um trabalhador que foi demitido de uma empresa, e, para poder se virar, ele foi para a construção civil. Tem uma variação de PIB nisso, porque ele, na indústria de transformação, gerava R$ 44.000 por ano, e, na construção civil, passa a gerar pouco menos de 30. Por quê? Porque cada setor tem uma diferente produtividade comparativamente ao outro. E serviços, no Brasil, é pobre. Serviço é pobre. Tem desde flanelinha, não tem nada contra os flanelinhas. Porém, a rigor, eles adicionam muito pouco para a riqueza do país. O nosso setor de serviço é pobre, não é um setor de serviço rico, como acontece nos países que se dedicam ao serviço pós-período da sua industrialização maior.
existe essa migração, mas é para um serviço rico. Vocês me perguntam, sem me perguntar, o que é a Apple? É uma indústria? Vocês têm produtos da Apple. Sabe quantas fábricas a Apple tem? Nenhuma. 0. Então, a Apple não faz produto? Faz. Mas não é ela que faz. Feito na China, em Taiwan, na Alemanha, nos Estados Unidos. A Apple é uma empresa de serviço. Ela desenvolve projeto. Ela desenvolve o projeto do produto, a concepção da tecnologia do produto. Isso é serviço que a inteligência está fazendo. Portanto, o limite da indústria de transformação é muito tênue. De repente, olha-se um serviço rico, fala, isso é indústria de transformação. Não é. Mas a migração tem que ocorrer para manter a riqueza de um país. Eu estou terminando. Nessa área, uma estratégia de um país que entregue as ações necessárias para a retomada do crescimento. Depois do fervor do consumo, hoje vivemos um período de baixo crescimento. Fundamental reformas que levem a produtividade da economia e acelerem o crescimento. Sem avanço da produtividade, está fadado a baixo crescimento nos próximos anos. E a melhora da educação, infraestrutura, a retomada da indústria de transformação cumpre papel fundamental nesse processo. O desenvolvimento de um país não é obra do acaso. Não pense que basta subir no navio, se lançar nos mares, que você sempre chega no bom porto. Não. O país sem projeto é nau sem rumo. O que inspira um país é um projeto de país. Se vocês me perguntarem qual é o projeto do Brasil, eu não conheço. Se vocês conhecerem, me contem. Eu não conheço. Quem hoje, no Estado, está pensando no projeto de país, eu não conheço. Nós fizemos um estudo 2 anos atrás, com uma empresa contratada chamada BEM, que é um estudo de projeto de país para o pleno desenvolvimento. Fizemos isso. Não fizemos porque nós sabemos ou porque nós queremos vender isso que fizemos. Nós queríamos dar um exemplo do que é necessário ser feito para o país. A presidente, presidenta, se vocês quiserem, como Lula foi presidentou, ela é presidenta, genericamente presidente, nos ouviu durante 3 horas e disse que era o melhor projeto que ela já tinha recebido, foi no anterior mandato, e eu acho que com absoluta convicção ela disse, vou pegar isso e vou fazer. Não deu. Até agora não deu para fazer. Talvez para frente vá dar. De qualquer maneira, era isso. Muito obrigado.